Olá, este é o canal do Barbacena Online e também da Rádio Sucesso FM, em que a gente tem a oportunidade de conversar com autoridades da nossa cidade. Desta vez, conversamos com uma autoridade na área da saúde, Dr. Alfredo Lopes Pereira Filho, que é um médico especialista em otorrinolaringologia e que vem falar para a gente algumas situações envolvendo o coronavírus e também a especialidade dele. Doutor, seja bem-vindo aqui e queria já começar fazendo a primeira pergunta. O que é realmente o coronavírus? Bom dia, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar podendo explicar aí as informações para a população de forma geral. E é sempre um prazer poder colaborar. Bom, o coronavírus é uma família de vírus que causam doenças respiratórias. E na maioria das vezes, esses vírus, eles vieram dos animais, tá? Então, eles são considerados uma zoonose. Eles foram descobertos na década de 30 e mais ou menos em 1965 eles foram isolados e pelo aspecto dele parecia uma coroa, por isso que ele recebeu o nome de coronavírus, tá? Então, esses vírus, 7 tipos deles podem contaminar humanos, tá? 4 deles geram sintomas de doenças gripais mais leves e 3 desses tipos podem levar a doenças respiratórias mais graves, inclusive pneumonia, levando a óbito. E ele foi descoberto, esse novo coronavírus, SARS-CoV-2, foi descoberto 31 de dezembro de 2019, né, na China, onde teve o grande boom da doença. Tá? E a partir daí, ele vem sendo estudado também, mas exatamente esse é o tipo de vírus aí que nós estamos falando. Bom, a transmissão, como é que ela funciona? Como é que é a transmissão do coronavírus, da Covid-19? Ok. A transmissão desse vírus acontece de 2 formas. A mais frequente é pela eliminação de gotículas do espirro, da tosse, dos escarros, da garganta, do nariz da pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada ou não doente. Ela vai respirar aquele vírus e ele vai entrar na via respiratória daquele paciente que estava saudável e ele vai ficar doente. Essa é a maneira mais comum, porém existe a maneira de transmissão através do toque, de encostar nos objetos que estão contaminados, levar essa mão contaminada já para os olhos, ou para a boca, ou para o nariz, e com isso a pessoa vai ficar infectada pelo vírus. Além do abraço, do aperto de mão, isso é a maneira que é mais comum de transmissão. A gente pode falar, então, que o coronavírus, o coronavírus, ele é transmitido pelo ar e pelo contato das pessoas, então, né? Exatamente, pelo ar e contato. Como é que é a doença em si? Ela estando no ar, não é? Como é que a pessoa reage em relação ao coronavírus? Como é que são os sintomas? Os sintomas, na maioria das vezes, eles em 80% vão gerar sintomas gripais leves. São sintomas muito comuns como resfriado, febre baixa, 37, acima de 37,8, tosse, coriza, dor de garganta, uma certa dor no corpo, né? Aquela sensação de estar gripado. Essa é a maneira mais simples da doença. Agora, tem a forma grave da doença, que a pessoa vai ter esses sintomas gripais que eu mencionei. Além disso, vai ter uma dificuldade respiratória muito grande, uma falta de ar, uma diminuição, um cansaço físico muito grande, e com isso o paciente vai perceber que está sofrendo muito mais com isso. E aí é onde a gravidade da doença que preocupa muito, porque pode levar a pneumonia e a óbito. Entendo. Bom, até é interessante que a gente possa perguntar a respeito das vacinas, o que pode ser feito também em termos de prevenção. Como é que está o desenvolvimento da medicina nesse sentido, né? De precaução até, na verdade? A precaução básica que mais tem se falado e tem se propagado é
a higiene das mãos e a higiene das vias respiratórias, ou seja, lavar as mãos sempre com água e sabão, não tendo o sabão, usar o álcool 70, higienizar sempre objetos que estão ao seu redor, onde você teve contato, e usar máscaras faciais para evitar a transmissão e propagação do vírus. As máscaras faciais, cobrindo o nariz e a boca, para evitar a transmissão do vírus. Certo. Essa é a maneira básica. Agora, estão sendo realizados estudos, pesquisas a nível internacional. Várias empresas estão se unindo para tentar desenvolver uma vacina que tenha realmente a eficácia para a prevenção. Essa vai ser a maior forma de prevenção, será uma vacina. Porém, ainda não, isso leva tempo para desenvolver uma vacina, em torno de um ano e meio, e ela deve ser testada nas próprias pessoas para ver se não tem os efeitos colaterais, os efeitos adversos, para depois ser aprovada. Agora, os antibióticos, eles são eficazes aí nessa prevenção ou até mesmo no tratamento, na verdade, da Covid-19? Os antibióticos, eles combatem bactérias. Então, a princípio, eles não têm uma ação contra o vírus. Foram testados e tem alguns estudos que os próprios médicos eles estão aprendendo com a própria doença, então não tem um protocolo fixo e fechado sobre a doença. Então é uma doença que a gente está aprendendo sobre ela e temos que tentar formas que os outros colegas de outros países tiveram experiências positivas e a gente tem que agregar a isso. Porém, não tem nada ainda provado de que um antibiótico vai combater o vírus. Isso ainda não tem nenhuma comprovação. Porém, existem alguns antibióticos que melhoram um pouco, de certa forma, diminui a replicação ou melhora na parte da imunidade do paciente, mas isso ainda não tem nenhum estudo, nenhuma comprovação para isso. Entendi. Bom, agora, a pessoa, quando ela está contaminada do vírus, ela tem um tempo até que ela possa apresentar os sintomas. E depois que ela apresenta os sintomas também, quanto tempo ela fica com o vírus e depois ela elimina de vez o vírus ou ele continua, só há uma reação da pessoa? Como é que é essa situação em relação ao corpo, né? O ser humano, o corpo humano? Certo. A doença, como toda doença, ela tem uma fase de incubação do vírus, que se dá em torno de 2 a 5 dias, geralmente, tá? Mas ele vai até 14 dias, esse período. Então, nesse período a pessoa ficou contaminada do 0 ao 14, ela pode ter a fase de incubação e pode apresentar a doença. Então, no início, a pessoa pode não estar com sintomas da doença, mas pode já ser portadora do vírus e transmitir esse vírus para outra pessoa, e assim por diante. Essa é a preocupação. É a chamada janela imunológica, é quando o vírus ainda não manifestou a doença, mas ele está incubado naquela pessoa. E com isso, os sintomas ainda não são evidentes. Tá? Agora, a questão do tempo depois do paciente ficou contaminado, geralmente, do período do início dos sintomas, são contados 14 dias. A partir de 14 dias, o paciente considera-se curado, então ele pode já sair do isolamento, porque ele não tem mais o vírus na forma de transmissão. Ele já criou um anticorpo contra ele e tem uma defesa. E ele não vai passar mais para outras pessoas. Né? Entendi. Isso é importante, as pessoas até compreenderem como é que fica isso depois que ela é contaminada e depois que passa por esse período de incubação e tudo, né? Agora, por isso a importância só para acrescentar, por isso da importância do paciente ficar isolado nesses 14 dias para não transmitir para ninguém. Entendi. Logo no começo da nossa conversa, o senhor já abordou, inclusive, os sintomas do coronavírus, né? Agora, na forma mais grave, ela exige, inclusive, que a pessoa procure os respiradores, a internação em UTI. Explica um pouco mais sobre essa situação especificamente para nós. Então, geralmente,
qual tem sido a recomendação dos órgãos de saúde pública? É que se os sintomas forem leves, igual eu comentei, uma coriza, uma dor na garganta, uma febre, um calafrio, e o paciente estiver bem, não sentindo falta de ar, não tendo dificuldade respiratória, a recomendação é que ele fique em casa e se isole e nem procure o sistema de saúde se ele estiver conseguindo recuperar da doença, porque o vírus é autolimitado, então ele pode ter só um sintoma leve e ficar curado. Agora, se ele tiver já os sintomas da doença grave, que são falta de ar muito importante, a respiração começa a ficar ofegante, ele começa a ficar muito cansado, fica sentindo uma dificuldade muito grande para respirar, esse paciente tem que procurar o sistema de atendimento ao COVID e ele vai receber um atendimento já de suporte, provavelmente deverá ser internado, se a saturação de oxigênio, se a quantidade de oxigênio que ele está respirando não está absorvendo pelos pulmões, e então ele deve ter um atendimento já intra-hospitalar. Ele vai ficar internado e aí segue para os exames e diagnóstico. E aí, dependendo da gravidade, ele pode requerer uma internação na UTI. Certo. Doutor Alfredo, então, pela explicação que está sendo passada para nós aqui, a pessoa pode, inclusive, transmitir a doença mesmo não apresentando sintomas, ou até um sintoma que pode ser mascarado em função da gripe. É mais ou menos assim? Isso, mais ou menos assim. Durante o período de incubação, que o paciente ainda não manifestou a doença, ele é considerado portador assintomático. Ele está portando o vírus, ele está com o vírus no corpo, no sistema respiratório, mas ainda não está doente. Esse período é muito perigoso, porque ele pode passar para outras pessoas sem saber que está doente. Então, ele não está se isolando, ele não está tomando, talvez, as medidas que seria se ele tivesse sabendo que estava doente, né? Então, esse é o perigo que a gente está acontecendo e sofrendo. Bom, mas como é que a gente pode diferenciar uma crise alérgica ou mesmo a gripe, a simples gripe, com esses sintomas do coronavírus? É difícil até para a gente que é leigo entender. Isso é importante. Os sintomas são muito parecidos, por isso a gente tem que tentar esclarecer bem. A alergia, ela é uma doença que não provoca febre. A alergia, ela vai provocar espirros, vai provocar coriza, vai provocar geralmente coceira, na rinite alérgica, faringite alérgica, conjuntivite alérgica, vai coçar os olhos, coçar o nariz, coçar a garganta, espirros, aquela coriza transparente, sem os sintomas de dor no corpo, de febre, de fadiga. E geralmente a pessoa alérgica tem um histórico de alergia. Tá? Já a diferença para a gripe é uma doença infecto-contagiosa grave e ela dá febre, dá calafrios, dá dores no corpo, dá sintomas que podem ser confundidos com o Covid-19. Por isso, a vacinação de gripe é muito importante nesse momento, que as pessoas estejam vacinadas contra a gripe para já estar imunizadas contra a gripe e, se caso porventura ficarem doentes, é mais fácil de fazer o diagnóstico do Covid-19, porque geralmente já vai excluir a gripe, por ele já ter sido vacinado e imunizado. Então, facilita o diagnóstico do Covid-19. Entendi. Doutor Alfredo, por fim, eu queria uma pergunta assim, que eu acho que também é feita por muitas pessoas e que precisam de um esclarecimento até melhor sobre essas questões. São as pessoas consideradas do grupo de risco. Quem são essas pessoas e quais os conselhos que seriam plausíveis para essas pessoas nesse momento? Bom, são consideradas pessoas do grupo de risco, são os idosos, os pacientes portadores de doenças cardíacas crônicas, como hipertensão, insuficiência cardíaca e outras doenças do coração. São pacientes que têm problemas crônicos de doença do pulmão, como asma, bronquite crônica, enfisema, tabagistas, outros pacientes que têm doenças crônicas renais, diabetes, que geram uma diminuição do sistema imunológico, além dos pacientes em tratamento de câncer,
que recebem quimioterapia, pacientes que têm doença do sistema imunológico, deficiência imunológica já própria do paciente. E, com isso, esses pacientes precisam estar alertados disso, ter essa preocupação maior, tá? Com isso. Claro. Doutor, realmente muito obrigado. Alguma consideração assim para os nossos ouvintes e os nossos leitores do Barbacena Online? Sim, eu queria deixar importante a mensagem que essas informações que a gente passa hoje estão sendo atualizadas todos os dias. Então, todos os dias temos informações novas que vão acrescentar ou ratificar as questões anteriores ou serem mudadas. E a importância que eu quero deixar para os pacientes para as pessoas, para a população em geral, é que evitem aglomerações, fiquem em casa, usem as suas máscaras faciais se tiverem que sair de casa, não fiquem em público, evitem o contágio. Esse é o momento que nós estamos tendo de poder controlar ou amenizar os picos da doença. O pico da doença que é o problema. Então, vamos diminuindo aos poucos esse pico e a população não vai ter aquele impacto tão grande, tá? de superlotar os CTIs e não ter mais vaga. Essa é a grande preocupação. Procurem poupar os idosos, evitem realmente de transitar na rua sem necessidade. Os órgãos públicos estão vigiando, estão fiscalizando, vamos obedecer, vamos entender que é uma situação temporária, mas que logo, logo isso deve passar, mas depende muito da gente, do que a gente puder fazer para a gente e para o outro. A gente tem que pensar no outro nesse momento. Doutor, muito obrigado, realmente. Nós conversamos com o doutor Alfredo Lopes Pereira Filho, otorrinolaringologista, especialista nessa área e que pôde falar para a gente um pouco sobre o coronavírus. Muito obrigado, doutor, e até uma próxima. Obrigado, Ricardo. Até uma próxima. Agradeço aí de coração, tá? Fiquem com Deus.